Tipos, fontes e formas de conhecimento. O que é conhecer? Conhecer é estimar um tipo de realidade. Quais são os elementos necessários para conhecer algo? Sujeito, o que se conhece. Objeto, o que se pode ser conhecido. Imagem mental, conceito, opinião e ideia que são resultados da relação entre o sujeito e o objeto. Tipos de sujeito. Sujeito pensante, possui razão e faz julgamento das coisas. Sujeito que sente, percebe o objeto através dos sentidos. Sujeito comunicante, capaz de expressar em linguagem código. Da ação do homem, como sujeito de conhecimento sobre o meio em que vive. Surgem diversos tipos de conhecimento: senso comum, mítico, teológico, filosófico, científico, técnico e artístico. Tipos de conhecimento. Cláudio estava andando na rua quando encontrou Judite. Oi, Judite, quanto tempo, hein? Não te vejo desde o ensino médio. Você tá fazendo faculdade? Ei, Cláudio, quanto tempo? Eu estou fazendo faculdade de engenharia elétrica na Federal, e você? Ah, eu tô fazendo filosofia na PUC. Vamos se encontrar mais vezes? Me passa seu número aí pra gente marcar. Não. Minha bateria acabou muito rápido. Deixa eu anotar seu número aqui no papel. Por falar em bateria, sabe o que eu descobri recentemente? Se você deixar seu celular carregar sempre até 100%, como os celulares costumam ter baterias de lítio, eles perdem a vida útil conforme atingem níveis extremos de carga. Sério? Sério? Não, deveria saber disso, mas não sei. Por isso que eu deixei carregar até 100%, achando que se eu tirar antes, vicia. É, pode ser. Tenho que ir agora, os tempos estão fechando. Acho que vai chover. Cuidado com os relâmpagos. Nossa, se fosse antigamente, o povo ia agradecer, né, Deméter por causa da plantação. E esse povo de negócio de tempo fechando, me lembra até senso comum. Cláudio entra no museu. Cláudio, após entrar no museu, encontra seu antigo professor de filosofia. E aí, professor? Quanto tempo, hein? Que surpresa de ver aqui, você é um dos meus melhores alunos do ensino médio. Eu adorava suas aulas. Hoje faço filosofia por causa de você. Que bacana, o que você está aprendendo agora? Ah, estamos se aprofundando no imperativo categórico, que fala que é só ético aquele que age, sabendo que tal ação pode ser praticada por todos, sem prejudicar a vida em sociedade, e que aprendemos também no segundo ano do ensino médio com você. Mas agora estamos se aprofundando mais, sabe? Entendi, tenho que ir para a escola agora, foi bom te encontrar. É, igualmente. Cuidado com a chuva. Cláudio vê um quadro com uma cruz e pergunta sobre o que era o quadro para um casal que também estava observando. Boa tarde, vocês sabem de quem que é esse quadro e sobre o que ele é? Boa tarde. Então, pelo que eu entendi, é um quadro recente na exposição do Padre Firmino. Ele está na igreja aqui do lado. Ele vai conseguir explicar melhor. Vamos lá pra igreja. Após a tentativa de ir na igreja, ele passa e vê um quadro de um urso polar, o que ele acha muito estranho, pois era algo diferente das outras obras. Então, ele pergunta para uma moça que está ali perto. Moço, licença, aqui. Sabe me passar alguma informação sobre esse urso, sei lá, um negócio esquisito? Oi, moço, boa tarde. Bom, eu sou a guia daqui do museu e gostaria de dizer que esse urso, ele representa um tipo de conhecimento das pessoas que moram no Polo Norte. Eles têm mais ou menos 32 tons de branco que podem diferenciar o gelo da água e também de um urso. Isso permite a eles mais sobrevivência. E também pode ser uma curiosidade sua. Você está vendo esse quadro aqui de uma paisagem? Então, o padre pode ter usado tanto as cores azul quanto a cor verde para poder representar a tranquilidade. E pela paisagem dá para perceber que ele estava um pouco apaixonado. Cláudio, após essa informação, decide ir para a igreja. Boa tarde, você que é o Padre Firmino? Isso, é isso mesmo. Benção, padre. Deus te abençoe, meu filho.
Fiquei muito curioso para saber sobre aquele quadro que está lá no museu. Um casal estava lá, perguntei, mas ele soube explicar muito bem não. E reparei que é o mesmo sinal da cruz em todos os outros quadros. Isso tem algum motivo? Ah, sim. Pintei aquele quadro há muito tempo atrás. Ele, originalmente, não tinha aquela cruz. Coloquei depois de me tornar padre e ver a grande importância que a cruz tem na nossa religião. A cruz representa dois lados opostos, a vida e a morte, o mundo espiritual e o mundo terreno, a condenação e a redenção. Esse é o maior símbolo do cristianismo. Por isso coloquei ali. Já o quadro em si não tem nada demais, mas as cores verde e azul me trazem muita tranquilidade, por isso escolhi elas como as principais nesse trabalho. Entendi, eu me interesso muito sobre religiões e símbolos que elas trazem. Vem aqui mais tarde na missa hoje para aprender mais sobre nossa religião. É claro, me interessa bastante, mas que horas que é a missa? É de tarde, meu filho, 19 horas. Estarei aqui. Então, até mais, padre, vou para casa. Obrigado. Após ele sair da igreja, ele decide ir para casa. Porém, no caminho de ida para casa, ele está passando pela praça. Só que nessa praça ele encontra Judite. Ô Judite, você aqui de novo, coincidência, hein? Que coincidência! Você tem noção, depois você foi embora, tomei chuva, entrei no museu, fiz um tanto de coisa, mas aprendi muita coisa nova. Inclusive eu vi um quadro lá de um padre, encontrei o padre e ele me chamou pra missa. Olha, a minha igreja! Do lado lá do museu? Do museu? Isso, vamos lá! Vamos, 19 horas, né? Isso. Só vou tomar um banho e a gente vai. Tá bom, então tá. Tchau, tchau.